Bom dia, pessoal. Começando mais um vídeo. Hoje eu vou continuar falando dos princípios milenar, tirado da Bíblia, as 10 leis espirituais, tirado da Bíblia, escrito por Tiago Brunet, professor de vida para quem quer seguir, né? E hoje vamos falar do princípio da verdade. O princípio da verdade, a lei espiritual que te dá durabilidade. Vou ler Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade, uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Então, aqui, nós somos membros de um mesmo corpo. Vamos lá. A verdade. Se nós somos membros de um mesmo corpo, o nosso corpo tem vários membros, né? Tem vários órgãos no nosso corpo que trabalham um interligado com o outro. Vocês imaginam se o nosso corpo mentisse um para o outro, um órgão para o outro, como que funcionaria o nosso corpo? Não funcionaria, né? Então, assim, hoje eu chamo uma reflexão, todos aqueles que me assistem, sobre a verdade. A importância de falar a verdade sempre. Quando eu era jovem, com meus 16, 15 anos, até então, eu também contava umas mentiras pro meu pai, pra minha mãe, né? Eu queria ir pra festa, era jovem, queria ir pra festa, não podia ir. E uma vez eu contei uma mentira assim. Eu estudava em um lugar distante e à noite ia ter uma festa próxima da escola. Então, eu queria ir para aquela festa. E tinha um carro que levava a gente, que era amigo do meu pai, né, o motorista, e eu falei pro motorista: "Vamos para a festa hoje depois da aula?" E ele disse assim: "Não posso ir por causa do seu pai." E eu disse para ele: "Não, mas o meu pai não vai saber." Ele falou: "Como que não vai saber amanhã quando você chegar em casa?" Eu falei: "Não, mas eu conto para ele, né? Eu conto para ele que foi você que quis ir e tal, mas vamos." Eu iludi ele a mentir e a ir para a festa. Eu e todos os meus amigos, né? E nós fomos para a festa. Só que na hora que a gente estava elaborando aquela forma de mentir, foi muito bom. É muito bom a elaboração, a gente fica imaginando como que vai ser a festa, vamos chegar lá, encontrar pessoas e tal. Vamos curtir. Só que o que acontece? A festa, ela aconteceu, nós fomos na festa depois da aula. A festa não foi tão boa. Na festa eu fiquei mais preocupada com a mentira que eu tinha que contar no outro dia pro meu pai do que curtir a festa. Então, ali eu já fiquei aflita, pensando: o dia vai amanhecer, eu vou ter que contar pro meu pai a mentira. E aí foi muito ruim. Porém, fui na festa, no outro dia chegando em casa de manhã, era umas 5 horas da manhã, porque era lugar distante, né? Então até fazer todo esse percurso. Chegamos às 5 da manhã e o meu pai estava saindo para ir para uma cidadezinha, né? Que tinha que acordar cedo. Então ele tinha acabado de acordar e ao ver ele, eu já temi. Mas eu não temi porque o meu pai era bravo. Eu temi pela mentira. Porque você sabe quando você tá fazendo as coisas erradas, né? E eu pensei: nossa, meu pai não merece que eu minta, né? Mas eu já fui fazer o quê? Agora as consequências, né? E ali o meu pai falou: por que eu tava chegando naquela hora? Eu contei, falei: pai, mais uma mentira. Aí é 2 mentiras. Por quê? Eu contei: pai, não tinha como eu vir para casa porque o moço que leva, falei o nome do moço que levava a gente para a escola, ele quis ir na festa. E aí eu tive que ir para a festa, não tinha outra opção. Só que era mentira, era 2 mentiras. Por quê? Porque eu tinha iludido aquele motorista a ir para a festa e eu estava mentindo que, mais uma vez, que eu não queria ir para a festa, sendo que eu era a grande mentora de tudo aquilo, né? E ali eu senti muito tristeza por estar mentindo pro meu pai, né? E o meu pai não falou nada. Ele sempre foi um homem muito culto, né? Meu pai, Deodato Teixeira, minha mãe, Alzira Lima, uma mulher e um homem de Deus, que tinha muita fé, que criou a gente com muito carinho, muito amor, ensinava sempre a falar a verdade. E foi assim nossa vida.
Então eu percebia cada vez que eu mentia, que eu sentia um peso, que não era uma coisa legal. Na hora de mentir era bom, mas depois o peso era terrível. E aí você tinha que viver com aquela culpa a vida toda, era muito ruim. Então hoje eu aprendo que eu também quero viver a verdade, né? Eu aprendo que eu quero viver daqui para frente só a verdade. E com o decorrer da vida, eu sou casada, né? Há 19 anos, tenho uma filha de 12 anos. E eu procurei nessa vida nunca ficar mentindo. Mas às vezes a gente conta umas mentirinhas pequenas que a gente acha que é pequena, mas não é pequena, né? Mas pro meu marido eu sempre procurei nós ter uma vida de não ter mentira um pro outro, né? Isso é uma coisa que desde que eu casei eu não lembro assim de algo que eu mentisse para ele. Então, um certo dia, ele estava muito preocupado com a situação e ele estava muito angustiado. Daquela angústia, ele começou a sentir dor no corpo, ele começou a sentir falta de fôlego para respirar, ele estava sentindo muita dor, né? Um desconforto assim mental e físico muito forte. E dali eu tive uma revelação que o que ele estava sentindo era porque ele tinha mentido para mim e ele precisava falar uma verdade. E ali, quando ele me falou aquela verdade, o meu mundo acabou por alguns segundos. Mas depois Deus me recompôs e disse: filha, eu estou contigo, eu estou com vocês. E dali eu comecei a compreender o que causa a mentira. A mentira leva a gente à destruição, destrói famílias. A mentira destrói filho, pai. A mentira é a destruição na prática. Então, hoje eu chamo você a uma reflexão. Vamos viver a verdade? Vamos viver a verdade do que está na palavra? Vamos viver a verdade com a nossa família? Vamos viver a verdade com nossos filhos? Porque às vezes também tinha coisas que eu falava com a minha filha que não era legal. Eu usava palavras fortes, que também era mentira. Porque no meu coração, Deus sabe do meu coração que eu sempre amei e vou amar para o resto da minha vida. Ela é um projeto de Deus na minha vida, ela e o meu marido. Então, Deus sabe do meu coração. Ele me dá essa autoridade para falar, né? Então, hoje eu sei que a mentira não leva a gente a lugar nenhum. Não leva a gente a crescer de forma nenhuma. Muito pelo contrário, só a destruir. Então, vamos viver a verdade? Vamos procurar hoje refletir. Aquelas mentiras que a gente já contou do passado, vamos deixar no passado? Vamos refletir sobre isso? Vamos viver só a verdade? A verdade que Deus quer. A verdade que não machuca. A verdade que não machuca o próximo. Não machuca você. Não desagrada a Deus. Vamos deixar as pequenas mentiras e as grandes mentiras, porque tudo que é mentira, tanto faz grande como pequeno, de estrago é o mesmo. Vamos deixar para trás? Vamos viver a verdade? Vamos pôr em prática a nossa vida, a verdade? E vamos pedir perdão um ao outro por os erros, por as mentiras que a gente tem encontrado um para o outro? Vamos mudar esse coração? Hoje eu chamo você a uma reflexão. Você tem mentido para a sua família? Você tem mentido para os seus pais? Você tem mentido para os seus filhos? Vamos trocar a mentira pela verdade? Vamos fazer essa troca? Vamos viver uma vida plena de graça e paz? Então, hoje eu chamo você a essa reflexão. Com o passar do tempo, eu sempre questionei que os meus pais não liam a Bíblia, não, porque assim, eles faziam muitas coisas boas, mas não ensinavam pra gente ler a Bíblia, ensinar na prática. Só que eu comecei a entender que eles não ensinavam porque eles não sabiam, eles, coitado, não tiveram escola. E eu, para estudar, foi muito difícil, para chegar até aqui foi muito difícil. E hoje eu sou pedagoga, já atuei na área de educação infantil, mas eu comecei a questionar por que a gente não lê a Bíblia. E eu continuo questionando, por que não ler e não praticar, né? Então, assim, já conheci muitas pessoas nessa jornada que lia a Bíblia, que dizia que praticava, mas machucava as pessoas com mentiras, né? Então, as mentiras ferem, machuca, destrói, acaba com famílias, distancia você de Deus. E vamos refletir, tá bom? Eu fazia essa reflexão dos meus pais não ler a Bíblia e não ensinar pra gente. Hoje eu sei
que com a maturidade, com a prática do dia a dia, como que eu chego a esse entendimento? Eu chego com esse entendimento quando eu estava no mundo, né, em São Paulo já há 22 anos, e eu sentia muita saudade dos meus pais. Então um dia eu me deparei, por que eu nunca ouvi os meus pais me dizer eu te amo, né? Eu te amo é uma palavra verdadeira, eu sei que eles me amam, por que não ouvir? E depois que a minha filha nasceu, ela tinha uns 2 aninhos, eu tive a oportunidade de ir para a Bahia, né? E conversar com os meus pais e fazer essa pergunta para eles. E eu perguntei, pais, por que vocês nunca falaram eu te amo para mim? E eles me responderam com muito amor, ah, filha, a gente achou que não era importante falar eu te amo. Falei, pai, hoje eu sei a importância. A saudade, a distância de vocês, a gente tem que falar eu te amo. E eu dei um abraço muito maravilhoso no meu pai e na minha mãe. E eu disse para eles, eu te amo, e eles disseram para mim. E ali eu acredito que a gente selou todos os nossos erros do passado. Porque hoje o que eu tenho aprendido com eles, eu quero pôr em prática. Eu falo assim, que o que eu aprendi com os meus pais, eu quero só acrescentar hoje as coisas de hoje no que eles me ensinaram. Só isso. Mas eu não tiro nada. Porque os meus pais foram meus mestres aqui na Terra, até hoje. O ensinamento deles foi fantástico. Ensinar o amor, ensinar a verdade, ensinar a cuidar um do outro, ensinar a amar a Deus acima de tudo, né? Foi lindo demais. Então, na minha vida, eu tive muitas inspirações para falar de Deus. Os meus pais, o meu tio Inocêncio, que eu amo demais, que eu tenho um respeito e um carinho, né? Ele faleceu com 90, acho que aproximadamente 94, 95 anos. E ele transmitiu a palavra de Deus a vida toda. E muito bonito, um dia ele me ensinou que eu perguntei para ele como que ele aprendeu a fazer oração. E ele me disse que quando ele era pequenininho, que ele tinha seus 10, 12 anos, ele andava com a mãe dele nos lugares e lá precisava de oração. E naqueles lugares não tinha ninguém para ensinar a fazer oração. E um dia ele pensou, eu vou aprender a fazer oração para me ensinar as pessoas. E quando eu estive com ele, acho que há uns 4 anos atrás, ele me deu um conselho que eu levo para a vida toda. Que ele me falou assim, filha, nunca para de ensinar a palavra de Deus. E eu levo para minha vida, né? É uma pessoa que eu admiro muito, que eu aprendi muito. Ele era irmão do meu pai. Muitos que conhecem sabem de que eu estou falando, de Inocêncio Teixeira, de Diodato Teixeira, o meu pai. A minha mãe, Alzira Lima, uma mulher incrível. Lembro muito também da minha avó, Eurides Cares Lima, que foi uma avó que nos inspirou muito, nos ensinou muito com amor. Ela sempre nos ensinou que não é a igreja que salva, quem salva é Deus. Que a igreja é importante, mas a palavra de Deus é tudo. E ela ensinou a gente com muito amor, com muito carinho. Ela sempre teve uma convivência linda na nossa casa. Quando ela chegava, a união dela, a forma de conversar com os meus pais, era lindo demais. Então ela era de uma outra igreja, ela tinha uma religião, meu pai mais a minha mãe tinha outra religião, e isso não interferia na vida deles. Eles tinham muito pelo contrário, muita sabedoria para ensinar e muito amor para transmitir para todos que estivessem próximo deles. Então com isso eu aprendo muito. Eles são meus mentores de vida. Hoje eu consegui conhecer o Tiago Brunet, né? Agradeço a Deus, conheci Tiago Brunet anos atrás, há uns 2 anos. Comprei esse livro. Esse livro é maravilhoso, aqui a experiência do Tiago na Bíblia, né? E aí vem a experiência minha, que ao ler esse livro, eu compreendi que os meus pais liam a Bíblia, aquele questionamento que eu tinha, que meus pais não conheciam a Bíblia, eles conheciam, por isso que eles eram pessoas tão maravilhosas, por isso que eles nos ensinavam tanto a ser pessoas boas, e eles conheciam a sabedoria de Deus. A
Através desse livro eu tive essa compreensão. Então minha vida mudou totalmente. Depois de eu compreender que o que eu já vivi, compreender dentro dos meus erros e dentro dos meus acertos, e ter a maturidade para compreender tudo que meus pais ensinavam e tudo que aquelas pessoas mais velhas me ensinavam. E hoje colocar em prática. Então, se hoje eu estou aqui falando com vocês, é porque aprendi com pessoas mais velhas, aprendi com meus pais. E hoje eu vejo que eu não estou sendo uma mãe tão boa quanto deveria ser. Eu estou sendo aquela mãe que, igual os meus pais, não tinha como me ensinar a ler, mas eu hoje de forma diferente, porque hoje eu sou pedagoga, eu não estava ensinando para minha filha também ler. E olha o meu erro, né? Olha o meu erro. Eu estava ensinando, eu com toda a minha parte acadêmica, não estava ensinando para minha filha ler a Bíblia. E aí, eu agora quero viver a verdade. Quero ler, quero praticar e quero ensinar. Principalmente a minha filha, cuidar da minha família e ajudar aqueles que precisarem, que quiser me ouvir, que quiser me seguir. Eu fico muito agradecida. Agradeço primeiro a Deus. Agradeço ao Tiago Brunet por ser um servo de Deus. Por o livro dele mudar ajudar, fazer parte dessa mudança da minha vida, né? Obrigado, Tiago Brunet. Obrigado, equipe maravilhosa. O método Destiny eu fiz no mês de maio. Foi maravilhoso. Senti a presença de Deus naquele lugar todos os dias. É uma coisa maravilhosa. Eu espero que todos que gostam de conhecimento, todos que têm fé em Deus, sinta. Sinta nos lugares onde você frequenta. Sinta lendo a Bíblia. Sinta na sua casa. Sinta com seus amigos. Sinta em todos os lugares. Porque Deus está em todos os lugares. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que estiver me ouvindo. Se tiver alguma dúvida, pode me fazer. Se quiser fazer pergunta, pode me fazer pergunta. Amanhã eu volto com um outro princípio. E só tenho a agradecer a cada um de vocês que está me ouvindo. Um abraço, que Deus abençoe a todos.